Bom dia! Nós vamos hoje entrando no nosso primeiro encontro sobre o livro Família, Afeto e Finanças. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vai ser a nossa leitura do livro da Angélica Rodrigues Santos e Rogério Alegário de Carmo. Esse livro que nós vamos trabalhar aqui na consciência da abundância, como colocar cada vez mais dinheiro e amor em seu lar. A gente já trabalhou muito na consciência da abundância a relação das emoções com o dinheiro, a relação do nosso comportamento relacionado às nossas emoções e como isso afeta a nossa relação com o dinheiro. A gente já trabalhou um pouquinho também a consciência dos nossos pensamentos, das nossas crenças, de onde vêm esses pensamentos, como mudá-los. E esse livro vai trazer um pouquinho de estudo, mas vai trazer a relação que isso tem dentro do ambiente familiar. Como as relações familiares são afetadas tanto por essas crenças, por essas emoções, e como que se estabilizam, se realizam essas relações, essas dinâmicas familiares em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro ele está em todo lugar, né? Não seria diferente a gente perceber o dinheiro nas relações familiares. E aí o livro começa a gente vai trabalhar um pouquinho hoje no capítulo um, no capítulo 2. E o capítulo um ele começa a trazer só uma consciência do quanto o dinheiro está inserido nas relações familiares e quanto ele é importante. E você não precisa ir muito longe, sempre vai ver que uma das maiores causas de divórcio e de conflitos familiares são problemas relacionados a dinheiro, dívidas, desentendimentos sobre como lidar com o dinheiro, porque cada pessoa, né, aprendeu um padrão, uma forma de lidar com o dinheiro, de ver o dinheiro dentro do seu contexto familiar. E quando a gente se reúne, então, se dentro da mesma família já é difícil, quando a gente se junta com uma pessoa que teve outra história, outra família, relação com o dinheiro, agora a gente vai se juntar e vai ter que achar um caminho comum. Então, duas pessoas diferentes tendo que encontrar esse caminho comum. E se a gente não encontra esse caminho comum, com amor, né, com respeito, isso vai virando conflitos, vai virando problemas, e isso atrapalha o nosso crescimento financeiro e a nossa prosperidade por conta de falta de consciência e de saber como lidar com tudo isso. Então a gente vai começar passo a passo a entender o como que o dinheiro está relacionado a essas dinâmicas, tanto quanto ao poder, né? Quanto aos sentimentos, porque dinheiro não tem nenhum significado por si só, né? E aí lá no capítulo 2 ele já começa a falar dos significados ocultos do dinheiro. Porque o dinheiro pelo dinheiro, hoje o dinheiro não existe nem como papel praticamente mais, né? É raro, pelo menos no Brasil. Tá cada vez mais raro a gente ver o papel, né? Ele quando começou, ele era um metal. Ele era começou a ser utilizado como moedas, né? Como moedas de metal que tinham valor. Depois foi virando o papel e aquilo ali é um símbolo, né? Ele traz um símbolo, um valor que é dado dentro de um contexto cultural e social e mas ele tem um significado. Ele não tem só um valor, né? Ele não é só um preço, um valor monetário dentro daquele contexto. A gente vai ver que o dinheiro ele tem um significado. E existem alguns significados que são ocultos, que a gente não tem tanta clareza. E ele é usado dentro dessas dinâmicas familiares, né? Então, lá no capítulo, lá no comecinho do livro, ele vai começar a falar das quatro grandes necessidades emocionais do ser humano. E por que que ele fala isso? Porque nós vamos tentar, às vezes, suprir essas necessidades por meio do dinheiro. Isso vai estar intrinsecamente relacionado. E as principais necessidades que ele traz no livro é amor, amor, afeto, né? É confiança, aceitação e pertencimento. Tem até alguns bons livros sobre educação que falam assim que toda criança ela precisa de amor e pertencimento.
ela precisa se sentir aceita, pertencente e especial, né? Tem o especial também, dentro daquele vínculo familiar. E o quanto nós recebemos isso na infância vai ser determinante nas nossas relações com o dinheiro no futuro. Por quê? Porque nós vamos ver que o dinheiro ele é usado para suprir, né, ou para amenizar, às vezes, essas deficiências que nós ficamos na infância, desses sentimentos, né, dessa necessidade de amor, aceitação, pertencimento e confiança. E a gente vai ver que o dinheiro, então, ele começa a ser usado com alguns significados, né? Ocultos dentro das dinâmicas familiares. E um é aquele que é muito comum, que é usar o dinheiro para demonstrar o amor. Tanto que ele é considerado o presente como uma das linguagens do amor. E muitas vezes existe uma confusão, às vezes, entre o valor da pessoa e o valor do presente até. Tem pessoas que consideram-se mais valiosas quanto maior o valor do presente, ou menos valiosas se o presente tiver um valor baixo. Às vezes esse dinheiro está vinculado à segurança, né? Uma necessidade de quanto mais dinheiro eu tiver, né, ou alguns bens, mais segurança eu tenho. Eu lembro que na época que eu era criança, que a gente pegou um pouquinho, né, que é da minha geração, aquela fase da inflação muito alta, muitas pessoas se apegavam à aquisição de imóveis, porque ter uma casa, um lugar para morar, né, era muito vinculado a essa ideia de segurança, de estabilidade. Tanto que tinha aquele ditado, quem casa quer casa, né? E quem viveu nessa época percebe o tanto de insegurança que isso trazia, né? Esse contexto de altas inflações, em que em menos de um mês aquele dinheiro que você recebia não valia mais nada. Então as pessoas recebiam seus salários e tinham que gastar tudo. A gente vai criando um padrão de que tem que ir para o mercado e comprar a compra do mês, né? Que tem que pegar e gastar aquele dinheiro rapidamente, porque senão ele perde o seu valor. E isso vai criando um padrão, né? Eu lembro que eu tenho uma memória sobre isso. Isso vai criando um padrão de que a gente não guarda, a gente não investe, né? A gente, o máximo que investe é num imóvel. E isso é muito comum da geração, por exemplo, dos meus pais. Todos eles têm uma necessidade muito grande de ter imóveis, que é uma forma de investimento, é claro, né? Mas é um padrão de uma geração que tem dificuldade de confiar, de deixar o dinheiro no banco. E aí, quem passou pelo plano Collor, que depois foi lá e confiscou as cadernetas de poupança, vai saber o tanto que é difícil para as pessoas dessa geração confiarem de fazer investimentos financeiros, né, em bolsa e em aplicações no banco. Então, é muito comum essa geração, né, para quem viveu dentro dessa geração, e é claro que eu estou falando dentro do meu contexto, né, porque tem outros contextos. Às vezes você pode ter vindo num contexto de muita escassez, que talvez tenha sentido também essa questão do contexto da inflação, mas tenha se passado, às vezes, uma infância de muita privação. Eu lembro que eu não tinha muita privação, mas o meu pai era muito controlado, então a gente ouvia muito não. Ele era muito controlado de para não ter dívidas, não se descontrolar, mas eu acho que ele era assim um pouco por conta da minha mãe, que minha mãe não é muito controlada, e então ele tinha que meio que segurar as rédeas. E então a gente começa a aprender como lidar com o dinheiro, já percebendo lá na infância como os nossos pais faziam, o que a gente ouvia, né? Então o livro lá no segundo capítulo vai trazer essa noção de quanto que a gente o dinheiro está ligado a essa ambivalência do amor e ódio, a essas relações de poder e de segurança, né? E aí ele vai trazendo alguns exemplos, né? Às vezes o dinheiro
é utilizado não só como uma demonstração de amor, mas é utilizado também como uma demonstração de raiva, como uma forma de vingança, né? E um exemplo que ele traz muito curioso é daquela esposa que às vezes depende do marido financeiramente, e quando ela tem raiva por uma outra questão familiar, né, da relação, às vezes a traição, ela busca uma compensação financeira. Então, ela gasta muito, ela gasta o dinheiro do marido para poder ter uma compensação emocional pela raiva, como uma forma de vingança. E o que ela não percebe é que muitas vezes isso é uma decisão muito madura, porque está prejudicando toda a família. E às vezes vai entrar no endividamento, num problema financeiro que vai prejudicar toda a família, né? O que a família vai construir ou destruir depende de todos, né? De todas aquelas dinâmicas. E a gente tem que perceber que o dinheiro é um todo, né? Todos são afetados por todas as decisões dentro de uma família, né? Não existe o meu dinheiro, né, e o seu. Quando uma esposa faz isso, né, ou quando o marido também, né, eu lembro que tinha esse ditado, mas isso a gente vê em todas as dinâmicas, né, com a mãe e o filho, o marido usar às vezes a compensação do dinheiro para culpa de às vezes estar ausente, né? Até mesmo da mãe, às vezes, de dar muitos presentes para o filho, isso eu já me vi com certeza algumas vezes para compensar a culpa de estar ausente, de a gente acabar dando presentes e compensações financeiras que às vezes não podia, né? Ou uma viagem, ou um presente de valor, e vai fazendo gastos baseados nessas dinâmicas emocionais. Então, eu falei um pouquinho da culpa, né? Da raiva, da demonstração do amor, né? E da autoestima, o valor relacionado ao preço do dinheiro, né? Se alguém quiser compartilhar, só pode abrir e contar como foi a sua experiência ao ler o livro, o que que veio para você de memória, de reflexão sobre essas dinâmicas familiares dentro do contexto do dinheiro, né? Enquanto vocês trazem, eu lembro que falar que é isso. É. Eu não li, Karina, ainda, mas eu me vejo muito isso com minha filha, sabe? Desde que eu separei, tudo ficou uma confusão e tudo. Hoje em dia eu tô bem, sabe, apertada mesmo. Essa semana mesmo, eu achei engraçado. Eu alugo meu apartamento para Airbnb e o dinheiro cai na conta dela. E aí ela disse, achei tão engraçado. Ela precisou comprar um presente pro pai dela, pro Dia dos Pais, né? E comprou o Aham, ingresso da van. Ainda bem que ela comprou com 50%, graças a Deus. Aí, se mamãe comprou presente para papai, se foi, mãe, tu tinha dinheiro? Com o dinheiro do Airbnb, o dinheiro meu, né? aham, E a mãe dela comprar e tudo, não tem problema, só que eu tô muito apertada. E aí eu digo, mas tá. E tudo bem que o pai dela super merece e tudo. Só que eu vi muito um emocional aí nisso. Porque se uhum, fosse, tipo, se não tivesse essa corrida emocional, a gente ia ter combinado. Não, filha, vamos ver o que a gente compra, né? Podia até ser uma coisa mais barata. Mas, enfim, foi o que foi. Mas aham. eu fico emocional nisso aí. Com certeza, né? E às vezes tem essa dificuldade de falar sobre o dinheiro, né? Sobre dívidas, né? Dívida, a gente aprendeu, Cris, que dívida é uma coisa feia, né? Que a gente tem que ter vergonha. E muitas vezes a gente coloca isso embaixo do tapete, né? A gente evita tocar nesse assunto, prefere fazer de conta que está tudo bem e vai empurrando isso para frente, né? Às vezes não só porque tem dificuldade de dizer não naquele momento, mas que para às vezes ter essa conversa vai ter que admitir que tem alguma coisa acontecendo. Isso é difícil. Esse eu acho que é o primeiro desafio, é a gente conseguir olhar para aquilo ali, né? E que eu até pedi para vocês para começarem a fazer esse raio-x, né? A gente começa a se iludir. As dívidas fazem a gente gastar um dinheiro com algo muito desnecessário, que são juros, né?
É como se a gente estivesse literalmente rasgando o dinheiro quando a gente está pagando os juros. E quando a gente não olha para isso, a gente fica preso ao passado, porque a dívida é algo que a gente gastou lá atrás. A gente não consegue planejar o futuro e olhar para o futuro se a gente está sempre preso em dívidas, né? E é muito legal você trazer isso, como a gente vai tomando novas decisões por dificuldade de falar, né? De poder mostrar o que está acontecendo, né? De poder reconhecer isso. Mas precisa ter esse combinado, né? Se ela já tem essa liberdade de gerir, de ir lá sozinha, né? E fazer a compra, de usar o dinheiro, porque os meus vão crescendo, né? E a gente vai falando isso, desde a educação financeira dos filhos, desde pequenininho, e até quando eles vão crescendo, né? Porque se a gente não faz isso, a gente está não ensinando os nossos filhos. Eu percebo que muito do nosso padrão hoje familiar, financeiro, a gente aprendeu lá. E se a gente não aprende como fazer diferente hoje, não começa a dar um exemplo diferente, a gente não ensina algo diferente para os nossos filhos, né? Então a gente tem que ter esse esforço para tentar mudar, principalmente por eles, né? Que era poder eles poderem fazer diferente dentro do contexto familiar deles, né? Muito bom, Cris. Obrigada por você ter compartilhado. E aí eu queria trazer uma reflexão para vocês. Qual foi a primeira lembrança envolvendo dinheiro dentro da minha família que você tem? Em que momento? Se isso foi uma briga dos seus pais, né? Ou do seu pai ou da sua mãe com você? Se foi uma falência? Ou se foi um presente muito bom, assim, que você ganhou. Às vezes foi a casa nova que seu pai comprou, né? A primeira lembrança foi você entrando numa casa nova. Qual é a sua primeira lembrança que envolve dinheiro? A minha primeira lembrança que envolve dinheiro é que eu me lembro que eu queria comprar um negócio, um comandos em ação, acho que com 3 ou 4 anos. E aí eu ficava juntando num porquinho, tinha aqueles porquinhos acho que era, não sei qual era o banco. E fiz, assim, eu ganhava uma mesada como se fosse, e Uhum, acumulando ali ao longo do tempo para poder comprar esse comandos em ação. Acho que a minha primeira uhum. memória foi essa. E como foi? Você consegue perceber, Bruno, a emoção que está envolvida nisso? Você comprou o boneco? Comprei. Comprou. Eu acho que foi um retorno bom, assim, foi um envolvimento de que valia a pena guardar e de que fazer isso era melhor do que, sei lá, comprar um picolé ou não sei o quê. Então, Uhum. nesse ponto, foi foi um ensinamento bem, bem precoce. Achei Muito legal. legal, né? Ensina como você evitar um prazer imediato, que você falou, né? Talvez do picolé, para ter uma compensação um pouquinho maior lá na frente, né? E é um grande aprendizado mesmo dentro do contexto da sua idade que você tinha na época, né? E tem um pouco a ver com aquele teste do marshmallow que a gente falou, né? Que as crianças que tinham a capacidade de abrir mão de um marshmallow para poder ganhar outro lá na frente, né? Depois de um tempo, ela podia ganhar dois. É a mesma dinâmica que a gente está ensinando para os filhos, né? De abrir mão do prazer imediato para poder construir e colocar lá no cofrinho, né? Que é o cofrinho. Agora, na sua casa, na sua família de origem, o que que você acha que o dinheiro tinha? Qual era o significado do dinheiro? Dinheiro era sinônimo de quê? Era segurança, briga, amor? Então, eu acho que era tranquilidade, assim, porque é aquele negócio. Diferente, eu acho que um pouco do seu pai, o meu pai, ele tinha prioridades. Então, assim, a gente economizava em algumas coisas
e viajar era sempre prioridade. Uhum, E, assim, isso acabou catapultando uma coisa boa. Eu fiquei excelente aluno, passava direto, assim, antes da época, antes de fechar o ano, tipo, o terceiro bimestre já passei. E aí eu uhum, fazia só as provas e a gente viajava mais tempo, porque também ele era servidor público, mas o serviço público dele, ele conseguia tirar férias, assim, era aquele que tem, você consegue 2 meses por ano de férias. uhum. Então, e aí emendava com recesso de Natal, essas coisas, então a gente viajava às vezes 60 dias, 70 dias. Então Vocês isso, viajavam juntos. no final do ano, sempre que eu passava direto no colégio. Então assim, um aprendizado de, pô, você tem que focar, assim, ser econômico, né, ao dia, eu fazer Uhum. compras com ele desde muito pequeno, no mercado, a gente comprava mais, assim, para guardar e aproveitar a promoção, e focalizava o gasto principal era a viagem. Então a gente curtia bastante. Então foi bom, foi Era um prazer, né? isso. Legal, bacana. Tinha um planejamento, né? Você percebe que tinha um planejamento. E era legal que, pelo que você contou, Bruno, parece que ele sempre compartilhava essa dinâmica, né? Eu acho que o meu pai não conversava muito com a gente sobre essas questões de dinheiro. As percepções que eu tenho era do que eu via, né? Mas ele mesmo não conversava. Meu pai não era muito de falar. Até hoje ele é bem calado, né? Mas não tinha esse diálogo para ensinar, sabe? Então a gente aprende mesmo quando os pais não ensinam, né? Quando não tem essa intenção de ensinar, a gente acaba aprendendo pelo que a gente percebe. Às vezes uma discussão entre o pai e a mãe por conta de dinheiro, às vezes algum problema financeiro que passaram e você viu ali eles conversando, né? Eu dei sorte que também ele era economista, né? Então, Pois é, ele já tinha uma consciência financeira totalmente diferente, né? A família do meu pai era da zona rural, né? Era uma família de 11 filhos e eles passaram muita dificuldade quando eram crianças pelo tamanho da família, né? Pelo contexto. Então, assim, não tinha muita essa educação financeira, mas mesmo assim eu percebo que dentro da minha família a gente nunca teve falta de nada, né? Meu pai fazia como podia esse gerenciamento e minha mãe não trabalhava, com meu pai é militar. Então ele tinha que meio ainda que controlar minha mãe. Eu até descobri recentemente, né, que minha mãe ela não gerenciava o dinheiro. Então aí que eu vejo que falta o diálogo, né? Essa consciência dos dois para poderem gerenciar isso. Como ela não tinha essa consciência e ele tinha medo de se afundar em dívida por conta dela, porque ela gastava muito, né? Ela não preocupava-se como que ia pagar lá na frente. Ela só gastava, gastava, gastava. Então eles acabavam tendo alguns conflitos, né? E eu via isso nas pequenas coisas. Por exemplo, minha mãe reclamava que não gostava de ir no mercado com meu pai, porque ela comprava coisa demais e aí ela botando as coisas no carrinho e às vezes meu pai ia tirando as coisas do carrinho. Tipo, isso não precisa, né? Compra o que tem que comprar é essencial. E depois eu via eles discutindo, que chegou um momento que minha mãe não queria mais ir no mercado com ele, né? Ele que fazia as compras. Mas isso é uma dificuldade, às vezes, de diálogo mesmo entre os dois, né? Que nem a que você falou, assim, a dificuldade de um abrir as questões financeiras, porque se um só tem o dinheiro, né, recebe, e isso não é partilhado, a outra pessoa também não sabe como lidar, né? O que que ela precisa gerenciar se ela não tem acesso ao que está acontecendo, né? Eu não sei exatamente como que eles faziam, né? Mas eu sei que tinha essas brigas, né? Mas meu pai até comprou um imóvel, né? Tinha a casa, apesar dele ter um imóvel funcional, quando eu era pequena ele comprou um imóvel. A gente sempre teve carro, né? Então sempre morava bem, porque militar sempre mora ali numa região boa, né? Das cidades. E eu não lembro se eu sempre tinha férias, mas a gente estava sempre se mudando, né? Então as mudanças já eram umas férias. Outra reflexão que eu queria trazer era, quando adulto, em que situação recente eu usei o dinheiro, né, para expressar um sentimento que eu não consegui falar diretamente? Ou raiva, culpa, gratidão, amor.
quando que eu fiz, por exemplo, um gasto para aliviar uma ansiedade, né? É muito comum falar das mulheres, mas os homens também fazem isso, né? Vou no shopping para gastar, para poder aliviar a tristeza que eu tô, e isso realmente funciona, né? Mas às vezes a gente gasta o que a gente não precisava, compra coisas que a gente não precisava, gasta o que não tem, né? Qual foi a situação em que eu usei o dinheiro para expressar um sentimento que eu não Ah, consegui? homem tem um exemplo disso ótimo. Eu não sei se mulher também tem esse exemplo. Quando, vamos dizer, você sai de um emprego para outro, né? Aí você ganha, sei lá, sai da iniciativa privada, ganhei os anos atrasados. Ou, no caso mais recente, quando você sai de um relacionamento, você compra um carro. A É o gasto, compensação financeira, é, né, é para o gasto, vencer. é o gasto. Não, agora eu vou, sei lá, as coisas ainda não deram muito certo, tal, mas vamos fazer um negócio que mude um pouco. É como se fosse, sei lá, comparando bem genericamente, a mulher comprar uma roupa nova, assim, É, para eu ir ia falar numa. isso. As mulheres vão comprar roupa nova, corta o É, cabelo, né? a O homem gente vai compra comprar o carro. carro. É verdade. Tá vendo como a gente tem uma compensação emocional, né? Por conta dos sentimentos, às vezes, que não conseguem ser expressos. Eu falo que eu sempre cortava o cabelo, ia lá e mexia no cabelo para mudar o visual, né? Isso é quando saía de relacionamento. Aí depois de um tempo eu fiz umas cagadas no cabelo, e aí depois de um tempo eu falei, eu vou fazer uma promessa que eu nunca mais vou fazer nada no cabelo pós-relacionamento. Nada. Porque naquele momento a gente Eu não também. tem isso de. Você também faz, Cris? Eu pintei o cabelo também de vermelho quando eu separei. Você também fez, né? É impressionante como a mulher vai lá e mexe no cabelo, mas às vezes dá bom, às vezes dá ruim, né? Mas, assim, o meu último gasto por emoção foi a moça que me ajuda, né, que limpa a casa. Teve um problema na casa dela, uma coisa assim, ela queria muito fazer o aniversário dela, e disse que não podia fazer lá. Aí eu, na emoção, a salvadora, fui e loquei o salão de deck, o salão de festas do condomínio. No Uhum, final, ela ficou, foi constrangida, porque não era um ambiente para ela. Ela queria levar a caixa de som, muita criança para ir para a piscina e não podia lotar a piscina do condomínio. Eu falei para ela, ela chegou, ficou foi meio triste e tudo. Aí não quis, alugou uma chácara para ela ficar mais bem à vontade com o pessoal dela. E eu simplesmente aluguei e o dinheiro só não perdeu, porque o rapaz disse: não, eu vou permitir que você use em outra festa. Mas, tipo assim, eu fui ver o meu impulso de gastar assim por emoção, né? Pelo sentimento que eu fiz isso uhum. por ela, no De sentimento. querer ajudar e às vezes nem é a forma como a pessoa quer ser ajudada, né? Ficou mudo, Cris, você mutou. Essa Cris é doida, ela tá dirigindo. Eu fui ver que foi só pela emoção, sabe? Assim, Uhum, pelo carinho, assim, por ela. Só que até que ponto? Tipo, foi um gasto que não teve só sentimento, não teve essa coisa da racionalização, sabe? uhum. Achei que a Cris ia falar que tinha comprado um bolinho para ela. Foi logo e alugou o salão de festa para fazer a festa. Mas deixa eu corrigir minha rota, aproveitando. Não sei se a Cris está falando. É, mas o que acontece? A decisão de comprar o carro é tomada, mas não necessariamente comprar o carro é feito. Assim, eu falo, eu vou Uhum, estipular uma data, por exemplo, o meu carro seguro vence agora em outubro, 31 de outubro. E aí uhum, você fica com o carro segurado um mês depois. Assim, uhum, poucas pessoas sabem disso. Então você tem até o dia 30 de novembro, o carro fica segurado, mesmo com o prazo lá morto. Então, eu vou juntar dinheiro até 30 de novembro para poder ou dar uma entrada grande num carro ou comprar um carro à vista. Entendeu? uhum. Então, é esse o plano. Assim, a decisão de comprar um carro é tomada imediatamente, mas não Mas vem necessariamente aquela você vai no impulso. vontade, né? Aquela. Mas É você isso. sempre espera um tempo para tomar a decisão efetiva. Isso, para ter um capital de giro que eu vou economizar mais para poder comprar ter uma Mas a oportunidade, né? pergunta é Olhar o assim, carro. Bruno: se você não tivesse nesse contexto, você compraria outro carro Não, agora? eu ficaria com um carro antigo mesmo O e seu sem carro ainda problema. serve, né? Ele está atendendo?
Muito, Pois é. porque é aquele negócio de eu uso muito carro do trabalho para viagens, então a quilometragem toda é do carro do trabalho, que é Uhum. do serviço Então, o público. seu carro ainda está E aí, novo. meu carro tá praticamente a quilometragem de um carro garoto. Antes de você vender seu carro, você fala comigo, tá? Eu Em gosto off, de em carro, off. eu gosto de comprar carro usado quase novo. Em off, em off. O próximo exercício é para a gente avaliar, pensando na nossa família de origem. Eu queria que vocês colocassem de uma escala de 1 a 5, né, para você mesmo. Onde 5 é o eu me senti muito, né? E 1 é eu me senti pouco, né? O quanto você considera que você teve amor? Quanto você se sentiu amado dentro da sua família de origem? Aí você avalia aí de 1 a 5. Como que era o sentimento de se sentir amado? Confiança. O quanto eu me sentia confiante? Isso está muito ligado à nossa autoestima, né? À nossa capacidade. De 1 a 5, como que era a sua confiança? Ter sido reconhecido e confiado como capaz. Você consegue, você pode ir lá. Aceitação. O quanto você era respeitado em suas ideias e atitudes. O quanto você era aceito. De 1 a 5. O Cris não precisa mandar as minhas as notas, não, tá? Que ela tá dirigindo. Quando você grava aí para você, né? Para você depois, se você quiser anotar as reflexões e pertencimento. O quanto você se sentia pertencente, né, à sua família, parte dessa família, como tendo seu lugar, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de sentimento de exclusão por conta de irmãos que eram priorizados ou não, né? O quanto você se sentia pertencente? Será que em alguma dessas áreas eu sinto que eu ainda busco uma compensação através de consumo ou dinheiro hoje? O quanto que estar suprido desses sentimentos na infância está contribuindo ou afetando as minhas decisões financeiras hoje? E talvez não seja lá da sua infância, né? Talvez seja de momentos hoje, né? Que nem o Bruno falou. Às vezes a gente está passando por um momento de fim de relacionamento que faz a gente se sentir, né, não pertencente, não amado, não aceito, que também pode estar afetando as nossas tomadas de decisão. Separação é muito comum, até não só pela perda do parceiro, às vezes, que nem a Cris falou, né, distanciamento dos filhos, de estar longe dos filhos, quatro afetando suas decisões financeiras hoje. Pelo jeito, você teve um padrão muito bom, né, Bruno, de educação financeira, tendo pai economista, né, fica muito mais fácil. E por último, né, é, a gente refletiu quanto o dinheiro é um espelho de nossa vida emocional. Tem uma frase, eu estava procurando aqui para compartilhar desse trecho do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu comecei a procurar e o Bruno entrou e eu acabei não achando, mas que eu tinha marcado, porque eu achei uma frase muito legal, que fala do que o dinheiro, as emoções vêm antes do dinheiro, né? Tudo está relacionado ao dinheiro. E por que que a gente fala da família? Porque é o nosso primeiro bando, a gente tem uma necessidade de fazer parte. E a gente começa a comprar para se sentir parte desses grupos, né? Na adolescência, a gente precisa fazer parte da moda, né? A gente precisa comprar as roupas que a turma usa, a gente precisa ir aos lugares que a turma vai. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar agora, eu vou achar depois e mando lá para vocês no grupo. O dinheiro como compensação, como gratidão.
E a gente começar a refletir que a gente vai fazer isso nos próximos capítulos, né? O equilíbrio da finança vai mostrar como anda a maturidade emocional do indivíduo. Não, mas não é isso, não. Ele falava, eu vou achar aqui depois. Ele fala que o dinheiro, a relação com o dinheiro começa no seu emocional. Como está o seu emocional? Né? Se você está passando por um momento muito difícil, ansiedade, tristeza, raiva, medo, a gente vai buscar uma compensação. Se você não está se sentindo amado, aceito, pertencente, e a gente vai começar a aprender de como que a gente pode suprir essas emoções de outras formas que não seja por meio do dinheiro. Porque o importante vai ser como a gente suprir essas emoções. E a gente já faz isso no caminho consciente, quando a gente busca essa autoconsciência do que eu estou sentindo, de sentir essa emoção e de acolher os nossos sentimentos e aprender a lidar com eles, né, independentemente do mundo lá fora e do dinheiro, dessas relações. Quanto mais a gente aprende essa habilidade de reconhecer as nossas emoções e saber lidar com elas, ou de como supri-las, que não seja apenas através do dinheiro, é, a gente vai começar a ter mais inteligência emocional e inteligência financeira para lidar com o dinheiro. E a gente começa a tomando consciência de como era na nossa família de origem, porque foi lá que a gente aprendeu e lá onde tudo começou, né? Mas isso vai refletir nas dinâmicas da sua família de hoje, né? E como a gente pode hoje mudar esses padrões para a gente que desenvolver, ensinar os nossos filhos a fazerem diferentes dos padrões que a gente não acredita que são muito funcionais, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui no nosso encontro do início do livro Família, Afeto e Finanças. Obrigada por vocês estarem aí, Léo, a Cris, Bruno. Eu vou compartilhar, essa aula está gravada, então eu vou compartilhar para os outros, para o restante do grupo, para quem quiser. E vou subir lá para a plataforma, vai ficar disponível na Hotmart para você ver e rever quantas vezes quiser, tá bom? Eu vou colocar lá também um PDF com um resuminho da aula e os exercícios para você anotar suas reflexões, se você não anotou. E muito obrigada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa?